Daniel, capítulo 6. E Dario, o Medo, tomou o poder, estando já com a idade de 62 anos. Aprouve a Dario estabelecer sobre o seu reino 120 sátrapas, os quais se distribuíram por todo o reino, e estariam submetidos a 3 ministros, um dos quais era Daniel, a quem os sátrapas deveriam prestar contas, e isso a fim de que o rei não fosse defraudado. Ora, Daniel distinguia-se tanto entre os ministros e os sátrapas, porque nele havia um espírito extraordinário, que o rei se propôs colocá-lo à frente de todo o reino. Então os ministros e os sátrapas se puseram a procurar um motivo de acusação contra Daniel nos negócios do Estado, mas não puderam encontrar motivo ou falta alguma, porque ele era fiel e nada de faltoso ou repreensível se encontrava nele. Foi quando esses homens começaram a dizer: não encontraremos nenhuma falta contra Daniel, a não ser alguma coisa referente à lei do seu Deus. Ministros e sátrapas dirigiram-se, então, em grupo, à presença do rei, e assim lhe falaram: ó rei Dario, vive para sempre. Os ministros do reino e os magistrados, sátrapas, conselheiros e governadores reuniram-se em conselho para estabelecer um decreto real e dar força de lei ao interdito seguinte: todo aquele que no decurso de 30 dias dirigir uma prece a quem quer que seja, Deus ou homem, exceto a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, dá força de lei ao interdito, assinando o documento, de sorte que nada se mude no seu teor, de acordo com a lei dos medos e dos persas, a qual não pode ser alterada. Diante disso, o rei Dario assinou o documento com o interdito. Ao saber que o documento havia sido assinado, Daniel subiu para sua casa. As janelas do seu aposento superior estavam orientadas para Jerusalém, e 3 vezes por dia ele se punha de joelhos, orando e confessando o seu Deus, justamente como havia feito até então. E aqueles homens, acorrendo apressadamente, encontraram Daniel orando e suplicando a seu Deus. Então, introduzindo-se na presença do rei, recordaram-lhe o interdito real. Porventura não assinaste o interdito segundo o qual todo aquele que no decurso de 30 dias dirigisse uma prece, a quem quer que seja, Deus ou homem, exceto a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei: a questão está decidida, segundo a lei dos medos e dos persas, a qual não pode ser revogada. A essas palavras eles retrucaram, dizendo ao rei: este Daniel, um dos deportados de Judá, não tem consideração por ti, ó rei, nem pelo interdito que promulgaste. 3 vezes por dia continua a fazer a sua oração. Então o rei, ao ouvir essa informação, ficou muito contristado consigo mesmo e decidiu no seu coração salvar Daniel. De fato, até o pôr do sol, esforçou-se por livrá-lo. Mas aqueles homens reuniram-se em tumulto junto ao rei e disseram-lhe: lembra-te, ó rei, que a lei dos medos e dos persas determina que nenhum decreto ou interdito promulgado pelo rei pode ser revogado. Então o rei deu ordem de trazerem Daniel e de o lançarem na cova dos leões. Disse, porém, o rei a Daniel: teu Deus, a quem serviste com perseverança, ele te salvará. Trouxeram uma pedra que foi colocada à entrada da cova, e o rei lhe apôs o seu sinete e o dos seus dignatários.
Desse modo, nada poderia ser modificado a respeito de Daniel. O rei voltou para o seu palácio, onde passou a noite sem comer. Também não quis que lhe trouxessem as concubinas, e o sono o deixou. De madrugada, ao raiar da aurora, o rei levantou-se e dirigiu-se ansiosamente à cova dos leões. Aproximando-se da cova, gritou a Daniel com voz angustiada: Daniel, servo do Deus vivo, o teu Deus, a quem serves com tanta constância, foi capaz de te livrar dos leões? Daniel respondeu ao rei: Ó rei, vive para sempre. Meu Deus enviou-me seu anjo e fechou a boca dos leões, de tal modo que não me fizeram mal, pois eu fui considerado inocente diante dele, e também diante de ti, ó rei, não fiz mal algum. Então o rei sentiu uma grande alegria por sua causa e ordenou que retirassem Daniel da cova. E Daniel foi retirado da cova, nele não se encontrando ferimento algum, porque tivera fé em seu Deus. O rei mandou então trazer os homens que tinham caluniado Daniel e os fez precipitar na cova dos leões. Eles, seus filhos e suas mulheres. E antes mesmo que tocassem o fundo da cova, os leões já se tinham apoderado deles, esmagando-lhe os ossos. E o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e línguas que habitam sobre toda a terra: que a vossa paz se multiplique. Eis o decreto que eu promulgo. Em todo o domínio do meu reino todos devem tremer e temer diante do Deus de Daniel. Ele é o Deus vivo, que permanece para sempre. Seu reino não será jamais destruído, e o seu império nunca terá fim. Ele salva e liberta, e realiza sinais e maravilhas, no céu e na terra. Ele salvou Daniel da garra dos leões. Foi assim que Daniel prosperou durante o reinado de Dario, e também no reinado de Ciro, o persa.